Senhor na Assembleia dos Santos. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, com os mártires do Senhor, hoje os mártires do Vietnã, louvamos o Senhor pelo seu testemunho e pelo estímulo que esse testemunho nos dá para vivermos nós também a nossa fé. Saúdo-vos a todos e a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação. Que a comunhão da mesma fé e a força do testemunho destes santos mártires nos motivem na graça da perseverança até ao fim. E para celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus, fonte e origem de toda a paternidade, que fortalecestes os mártires Santo André e seus companheiros na fidelidade à cruz do vosso Filho até ao derramamento de sangue. Concedei-nos por sua intercessão que, manifestando o vosso amor aos homens nossos irmãos, possamos chamar-nos e ser realmente vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Baltasar
ofereceu um grande banquete a 1 milhar dos seus dignatários, na presença dos quais bebeu vinho. Sob a ação do vinho, Baltasar mandou buscar os vasos de ouro e de prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém, para beberem por eles o rei, os seus dignitários, as suas mulheres e as suas concubinas. Trouxeram então os vasos de barro que tinham tirado do templo de Deus, em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus dignatários, as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam vinho e entoaram louvores aos seus deuses de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceram dedos de mão humana que escreveram em frente do candelabro na cal da parede do Palácio Real. Ao ver essa mão que escrevia, o rei mudou de cor e os seus pensamentos perturbaram-no. Cederam as articulações dos seus quadris e os joelhos batiam um contra o outro. Daniel foi introduzido à presença do rei e o rei dirigiu-lhe estas palavras: És tu, Daniel, um dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá para aqui? Ouvi dizer que está em ti o Espírito Divino e que tens uma luz, uma inteligência e uma sabedoria superiores. Ouvi dizer também que podes interpretar e decifrar os enigmas. Podes interpretar e decifrar os enigmas. Se conseguires ler esta escrita e dar-me a sua interpretação, vestir-te-ás de púrpura, trarás ao pescoço o colar de ouro e serás o terceiro no governo do reino. Então Daniel tomou a palavra e disse ao rei: Podes ficar com os teus dons e dar a outros os teus presentes. Contudo, vou ler ao rei essa escrita e dar a sua interpretação. Foi contra o Senhor do céu que te ergueste, ao mandares buscar os vasos do seu templo, pelos quais bebeste vinho com os teus dignitários, as tuas mulheres e as tuas concubinas, e entoaste louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não ouvem, nem veem, nem entendam, mas não glorificaste o Deus que domina a tua respiração e dirige os teus caminhos. Por isso ele enviou esta mão, que escreveu estas palavras. Eis a escrita que foi traçada: Neme, Tekel, Parsim. E esta é a sua interpretação. Neme quer dizer contado. Deus contou o tempo do teu reinado e pôs-lhe termo. Tekel quer dizer pesado. Foste pesado na balança e achado sem peso. Parsim quer dizer dividido. O teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Palavra do Senhor.
Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Todos os ventos, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Frio e geada, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Se fiel até a morte, diz o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. Tende presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de vós, e todos vos odiarão por causa do meu nome.
mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança, salvareis as vossas almas. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, pela vossa perseverança, salvareis as vossas almas. Celebramos hoje a memória dos santos mártires do Vietnã. Irmãos nossos, perseverantes, que salvaram as suas vidas, configurando-as com Cristo até ao fim. André Dunglac, presbítero e companheiros. Numa mesma celebração veneramos os 117 missionários que sofreram o martírio no território do atual Vietnã. 8 bispos, muitos presbíteros e um grande número de fiéis leigos de ambos os sexos e de todas as condições e idades, que aceitaram o desterro, os cárceres, os tormentos e, por fim, os mais cruéis suplícios por recusarem calcar a cruz e abjurar da fé cristã. Foram fiéis até à morte e o Senhor lhes deu a coroa da vida. E por isso hoje aqui estamos a celebrá-los, a celebrar o seu triunfo e a deixarmos-nos motivar e tocar pelo seu testemunho. Nestes últimos dias do ano litúrgico, a palavra de Deus coloca diante de nós um forte convite à fidelidade e à perseverança. Duas atitudes que acompanham o dia-a-dia da vida dos cristãos que procuram levar a sério a sua fé. Como rezamos no Credo, sabemos que o Senhor há de vir um dia para julgar os vivos e os mortos. E a palavra de Deus que escutamos nestes dias, longe de nos amedrontar, convida-nos a fixarmos-nos em Deus. Porque fixados nele, nada tememos, porque Ele está conosco. O Senhor protege e guarda o seu povo, jamais o arrebata das suas mãos, livra-o dos inimigos, salva-o na verdade e no amor, porque até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Acabamos de escutar no Evangelho. O Senhor cuida de nós até ao ínfimo pormenor da nossa vida, porque nos ama e nos salva. Este julgamento não nos deve aterrorizar. Ao contrário, deve responsabilizar-nos e comprometer-nos numa disponibilidade total para trilharmos os necessários caminhos da conversão do coração e da vida, na escuta da palavra que ilumina e se concretiza em nós na prática das boas obras, na prática das obras de misericórdia. Não devemos, por isso, caríssimos irmãos e irmãs, ter medo de Deus e dos seus desígnios de amor e de misericórdia. Poderemos ter, isso sim, medo de nós, das nossas infidelidades, da nossa obstinação numa fé egoísta e autorreferencial, numa vida dita cristã, mas perdida em devoções sem consequência e sem conversão interior. Uma vida
desprovida da busca da comunhão com os irmãos, das boas relações fraternas, de uma atitude construtiva na relação de uns com os outros, uma vida indiferente aos pobres e longe da justiça que brota da fé. Disso devemos ter medo, de uma vida sem comunhão eclesial e sem intimidade com o Senhor. Acerca disto, o Senhor diz-nos que não ficará pedra sobre pedra. Então o que fazer? Antes de mais, aceitar o desafio da conversão do coração, o desafio da perseverança na fé. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Daí virá um testemunho luminoso e a disponibilidade para o levar até ao fim, como fizeram os santos mártires que hoje celebramos. Relata-nos um deles, Paulo, numa carta dirigida aos alunos do seminário em 1843, diz ele, falando da situação por que estava a passar: este cárcere é realmente a imagem do inferno eterno. Além de suplícios de todo o género, tais como algemas, grilhões, cadeias de ferro, tenho de suportar o ódio, as agressões, as calúnias, palavras indecorosas, repreensões, maldades, juramentos falsos e, além disso, as angústias e a tristeza. Mas Deus, que outrora libertou os 3 jovens da fornalha ardente, está sempre comigo e libertou-me destas tribulações, convertendo-as em suave doçura, porque é eterna a sua misericórdia. Imerso nestes tormentos, continua ele, que costumam aterrorizar os outros, pela graça de Deus, sinto-me alegre e contente, porque não estou só, mas estou com Cristo. Não estou só, mas estou com Cristo. É extraordinário, admirável, a força destes mártires, no meio de tantos tormentos, terem a coragem e a força para poderem dizer: não estou só, não estou abandonado. A tendência seria para pensar: o Senhor esqueceu-se de mim, abandonou-me para aqui. Não. Estes homens, profundamente conscientes da sua vida, da sua vocação e da força da sua fé, reconhecem: não estou só, estou com Cristo. É assim, queridos irmãos e irmãs, que devemos também nós agir, pensar, atuar. Não estamos sós, estamos com Cristo. O Senhor está conosco. Esta fidelidade até à morte, podemos também nós contemplá-la neste lugar, no testemunho dos santos pastorinhos que aqui repousam nesta basílica. Na sua tenra idade, souberam interpretar a vontade de Deus que Nossa Senhora os convidou a concretizar. Não fugiram dos sofrimentos, não deixaram de ser confrontados com a ferocidade das provas para que negassem a mensagem. Há também neles como que um espírito de martírio, de entrega até ao fim, e desta consciência que não estão sós. O Senhor está com eles. Maria, Mãe, continua com eles. É o seu refúgio e o caminho que os conduz até Deus. Por isso eles foram também até ao fim, porque as palavras de Nossa Senhora mereceram-lhes a confiança necessária para vencerem o medo, para se oferecerem a Deus e nos transmitirem a mensagem. Meus caros irmãos e irmãs, tal como estes mártires e como os santos pastorinhos, estejamos sempre, nós também, com Cristo,
e viveremos serenos diante de todas as provas, porque passa hoje a nossa vida. Seremos perseverantes na fé e estaremos sempre prontos para que o Senhor nos encontre ocupados no seu louvor e na prática das boas obras. Por isso, nunca nos cansaremos de o louvar e de o exaltar para sempre. Irmãos e irmãs, Jesus anuncia à sua Igreja tempos de perseguição, mas dá-lhe também a certeza da vitória sobre o mal. Peçamos ao Pai que nos faça ter parte nessa vitória, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Santa, pelos pastores e fiéis da Santa Igreja, perseguidos por causa do nome de Jesus, para que o Espírito lhes dê palavras de sabedoria, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que sofrem a violência de outros homens ou são entregues pelos próprios familiares, para que Deus os ampare na provação, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que escondem a sua fé nos momentos de perigo, por terem medo ou por vergonha, para que encontrem quem os sustente nas fraquezas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que fazem das coisas criadas os seus ídolos, para que descubram que só Deus é grande e único e pede contas a quem despreza a sua lei, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que louvem e exaltem o Senhor pelas coisas belas da sua natureza, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, Deus dos homens e da história, sustentai com a vossa força omnipotente a fraqueza dos que trabalham em vosso nome, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Pai Santo, os dons que vos oferecemos ao celebrar a memória dos santos mártires vietnamitas, para que em todas as adversidades da vida permaneçamos sempre fiéis no vosso amor e sejamos uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires, Paulo e seus companheiros, derramado pela confissão do vosso nome, manifestam as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças
porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hands only.
Preparais a mesa para mim e o meu cálice transborda. Preparais a mesa para mim. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Preparais a mesa para mim e o meu cálice transborda. Preparais a mesa para mim. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Preparais a mesa para mim e o meu cálice transborda. Preparais a mesa para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Preparais a mesa para mim e o meu cálice transborda. Preparais a mesa para mim.
refúgio e a minha cidadela. Meu Deus, em vos confio. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Oremos. Senhor, que nos alimentais com o mesmo pão ao celebrarmos a memória dos santos mártires, fazei que, permanecendo sempre unidos no vosso amor, mereçamos alcançar o prémio eterno prometido aos que sofrem pela fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Il noblesse religioso objet. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs e todos os que nos acompanharam nesta celebração, a perseverança a que somos convidados é um dom, mas é também um trabalho nosso. Procuremos acolher o dom e cultivar o trabalho, a atitude, sermos perseverantes na fé, na prática das boas obras, no testemunho luminoso da fé que acolhemos e que somos chamados a testemunhar. Estimulam-nos hoje os santos mártires do Vietnã, que nos dão também a ocasião de rezarmos de modo especial por aquele país e pelos nossos irmãos que aí peregrinam como igreja. O testemunho destes mártires e o testemunho dos santos pastorinhos que aqui conosco todos os dias continuam a louvar o Senhor. Um bom dia para todos, uma boa peregrinação para aqueles que se encontram aqui no santuário em peregrinação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.